Segundo Samuel capítulo 16, versículo 5 em diante, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta semana, e que tem muita riqueza de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Já há algumas semanas eu tenho ministrado algumas passagens no Antigo Testamento. É cheio de preciosidade, tesouros. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o Antigo Testamento é como uma lanterna que ilumina o Novo Testamento e traz luz e entendimento. E toda ela projeta sobre Jesus. As profecias, todas elas vão desembocar no Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero ler uma passagem de um personagem não tão conhecido, não tão falado, mas é cheio de riquezas e ensinamento para nós. Segundo Samuel capítulo 16, versículo 5, diz assim, 16:5: Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade, proferindo maldições contra ele. Ele é que se refere a Davi, o rei Davi. Verso 6: Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Verso 7: Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. Verso 8: O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul. Só dou uma pausa e dizer que é uma mentira. Ele não derramou sangue de ninguém da família de Saul. E continua mais ainda: e cujo lugar você reinou. Na realidade não pegou o lugar de ninguém, foi Deus que havia colocado Davi ali. O Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Verso 9: Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa meu senhor? Permite que eu corte a cabeça. Verso 10: Mas o rei disse: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Zeruia era irmã de Davi. Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Verso 11: Disse então Davi a Abisai e a todos seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Verso 12: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. Verso 14: o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao destino e lá descansaram. Pode sentar. Que o nosso coração esteja despertado para receber o que o Espírito Santo de Deus quer trazer e tem para trazer, e encher o nosso coração. Que encontre o nosso coração como uma terra árida, sedenta por água. Que assim seja o nosso coração, que o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, nossa vida, nossa alma, ministre em nossa vida. A passagem, meus amados, é algo que mostra muito, identifica muito com a graça de Deus e perdão de Deus. A passagem mostra a humildade na vida de um rei que reconhece que errou, que falhou, e reconhece que toda a desgraça que ele está vivendo é porque Deus permitiu. E ele aceita, humildemente ele aceita. Ele poderia, no momento que estava recebendo aquelas pedradas todas, ele poderia ter mandado um soldado: vai lá e mata aquele cara. Pronto. Há pessoas que elas são vingativas, só que elas sabem fazer é matar os outros, destruir os outros, falar mal dos outros, e não tem paz no coração.
Davi, ele não age assim. Davi não tem essa atitude. Por isso que a Bíblia chama que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe ser misericordioso, ele sabe perdoar. E nós precisamos uma coisa, sabermos, aprendermos a perdoar. E perdoar é abrir mão daquilo que nos é um direito e a gente não exigir isto. Vamos falar um pouquinho sobre Simei, esse homem que pegava pedras e jogava em Davi, e nos homens que estavam com ele, nos conselheiros. O nome dele era Simei. Simei era um parente do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e que Deus rejeitou o rei, porque o rei começou a desobedecer muito a Deus. E esse rei trouxe muita tristeza para Deus e desobediência. Deus então rejeita Saul, e Deus manda ungir Davi como rei. Davi como rei, ungido como rei, mas sem ser rei ainda. Davi, Deus deu muita vitória para ele. A grande história que todo mundo conhece é quando ele luta contra o gigante Golias e vence. Depois ele se torna também um dos comandantes de Saul, e é o que mais trazia vitória para o exército de Israel era Davi. Davi era honrado por todos. E Davi então começa agora a ser atacado pelo próprio rei, que fica com ciúme dele. Muito ciúme, muito ciúme. Muito ciúme mesmo. Porque Davi era elogiado e o rei, o grandão, não era elogiado. Aí então começa a ser perseguido, uma perseguição. Davi teve a oportunidade de matar o rei várias vezes, e ele não matou. Ele poupou. Deus entregou na mão dele de bandeja, ele não mata Saul. Mas Saul tenta matar Davi. Até que por fim, Davi disse para os seus soldados: olha, um dia ele vai morrer, ou por morte natural, ou pela espada do inimigo, ou por Deus vai tirar a vida dele. E aconteceu. Davi não tocou na vida do rei Saul. Nunca meteu a mão para matar o rei. E nunca para gerar um prejuízo, um problema para o rei. Nunca. Nem falar mal do rei ele não falava. Agora, Saul morreu. Davi então é chamado pelo povo. O povo pede: olha, agora tu vai ser o nosso rei. E Davi se torna rei. Faz um excelente governo. Deus traz paz, porque ele conquista muitas e muitas vitórias. E Davi se torna um homem honrado. Porém, como ninguém é perfeito, e não existe perfeito sobre a face da terra, somente Jesus é perfeito, foi perfeito e permanece perfeito. Davi um dia erra. Não é erra, pecou. Ele cometeu um adultério. Ninguém descobriu, ninguém sabia. Deus sabia. Para encobertar o adultério dele, que ia ser descoberto, ele manda matar o marido da mulher com quem ele teve relações. Assassina ele. E aquilo pesou. Deus não poupou. Não é porque Deus te ama que Deus vai te poupar. Não é porque você é amado por Deus que Deus vai te colocar numa redoma e vai inocentar de você passar pela consequência. Deixa eu dizer uma coisa bem forte aqui no teu coração. Teu pecado é perdoado. Amém? As consequências você tem que arcar. Amém ou não amém? As consequências nós arcamos. Perdão vem, consequência fica. Você teve um caso fora do teu casamento. Confessou para tua esposa, confessou para Deus, Deus perdoou. Até a tua esposa perdoou, mas gerou um filho. Você vai ter que sustentar essa criança? É o resultado. Você cometeu crimes. Aí um dia descobriu o crime, aí você vai preso. Consequência. Tudo na vida tem consequência. Sejam boas ou sejam más. E por causa das consequências, dentro da casa de Davi, uma filha foi abusada, violentada. Um outro filho foi assassinado. E um filho se levanta e quer pegar o poder da nação. E esse filho faz lá uma jogada, arquiteta bem um plano, e ele usurpa o trono do seu pai, e ele governa no lugar do seu pai. Só que para governar ele tem que matar o pai.
Então o complô que ele fez, e ele armou, teve êxito. Então ele tem a tropa do lado dele, ele tem soldados do lado dele, agora ele vai para matar o pai. E o pai descobre então, o pai reúne toda a família, ou deixa uma parte em Jerusalém no palácio, leva alguns dos seus conselheiros, alguns dos seus soldados, não eram tantos, e Davi foge. Quando Davi está saindo de Jerusalém, ele passa por um lugar próximo de uma cidade chamada Baurim. Vem esse parente do rei que morreu anterior, que era Saul, e começa a jogar pedras nele, começa a amaldiçoar, começa a jogar terra. É o texto que nós lemos. Então veja assim que Davi estava ferido, humilhado, apedrejado e amaldiçoado. Eu digo, nós tiramos aqui grandes lições dessa passagem. A primeira que eu trago aqui é que nós temos o perdão de Deus. Por quê? Esse homem, chamado Simei, ele correu um risco muito grande de fazer esse ato de loucura, porque Davi tinha ao seu lado soldados fortes, experientes, e um dos comandantes, que é Abisai, diz o seguinte: olha, chefe, deixa que eu vou ali e já mato esse cara, corta o pescoço dele fora. Não precisava cortar o pescoço, cortava a língua, pronto, o problema dele está amaldiçoando, deixa que eu já mato ele. E Davi disse: não faz isso, porque não é ele, é Deus que está usando a vida dele, porque eu errei, eu falhei. Davi recebeu o perdão de Deus, percebeu. Agora ele que recebeu o perdão de Deus, ele resolve também perdoar aquela pessoa ali. Quantas pessoas carregam no seu coração ódio? Eu digo, as doenças que você tem, essas bolufes cheias de doença que vive, e que médico não encontra, problema de mágoa dentro do coração, ódio dentro do coração. Ódio traz doença. Algumas certidões de óbito tinha que ter lá assim, causa a morte, ódio. E Davi disse: não vão matar não, Deus permitiu, Deus está usando a vida dele para me tratar. E a gente não gosta de algumas pessoas, mas entenda que são pessoas que Deus está usando a tua vida para tratar de você, porque você não é o santinho, você não é o santo de tudo, de todos. Aí Deus usa pessoas para tratar da nossa vida, e a gente nem quer, mas faz parte do projeto, do tratamento de Deus na nossa vida. Diga, às vezes até o casamento, um tratando o outro, amadurecendo e crescendo. E uma coisa que eu tiro aqui a lição então, irmãos, temos o perdão de Deus, assim como Simei foi um homem perdoado 2 vezes. 2 vezes nós vamos ver a graça de Deus, o perdão de Deus sobre a vida de Simei. A primeira é essa aqui, em que Davi traz sobre a vida dele misericórdia e perdão. Eu digo, nós não merecemos esse perdão, o que nós merecemos é a morte. A Bíblia diz que nós éramos, sabe o que, de Deus? Inimigos, assim como Simei era inimigo de Davi. Romanos capítulo 5, 10 fala que nós éramos inimigos. Colossenses 1, 21 também diz: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos, por causa do procedimento de vocês. Nós éramos blasfemadores, nós jogamos pedras, açoites, a cruz era para nós. Os açoites que recebeu era Jesus, mas era para nós. E eu digo, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, conforme diz em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Outra coisa também para Simei, ele tinha certeza que Davi ia morrer, tinha certeza, Davi vai morrer, agora ele não escapa, ele está feliz. Quantas pessoas se alegram com a desgraça alheia, com a desgraça dos outros. Aí uma pessoa que não teve assim tanta amizade sua e nem conta com a tua simpatia, ela está passando por uma luta tão grande, você, bem
feito, cuidado com essa palavra bem feito, risca ela, tira ela do teu dicionário. Se você vive em Cristo, quer viver para Cristo, tira essa palavra, não pode existir a palavra bem feito. Viu? Deus está castigando, calma, não julga. Nós parece que estamos, sabe aonde? Sentado num trono como juiz, julgando a vida dos outros. Não, nós não somos o centro do universo. A vontade de Deus é que está, e a vontade de Deus é que tem que estar. E a gente passa por um momento difícil, eu não mereço isso. Cada um de nós, irmãos, nós merecemos o inferno. Não merecemos a graça de Deus. Nós deveríamos morrer, na realidade, Simei tinha certeza que Davi ia morrer, então ele amaldiçoa, mas ele não esperava o seguinte, que Deus ia mudar a sorte de Davi, que Davi ia restaurar sua posição de novo como rei e autoridade, e que ele ia morrer depois. Ele não pensou nisso. Todo pecado é uma loucura, a pessoa não tem consequência, não mede a consequência quando berra, quando peca. Então, ele sabia, o rei vai morrer. A mesma coisa com Jesus, Jesus vai morrer. Os inimigos de Cristo, os inimigos da cruz, vai morrer, vai acabar. Não vai restar em nada, não vai restar nada para Jesus. Vai ser o seu fim. Davi deu a volta por cima, não morreu não. Eu digo, Jesus ressuscitou. Para muitos, Jesus morreu, acabou. Não, Jesus ressuscitou. Uma das maiores mensagens do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Davi sobreviveu. E Davi, amados, aqui ele representa Jesus. Ele traz uma representação, tipifica Jesus. A própria Bíblia mesmo diz que Jesus é o filho de Davi, o descendente de Davi. Outra coisa também, esse inimigo que perseguia Davi, que era o próprio filho, foi vencido. Quem queria o trono de Davi foi morto, estava vencido. O inimigo, ele foi vencido, foi derrotado. A Bíblia diz lá em Colossenses 2:15, que Jesus triunfou na cruz sobre o inimigo. A palavra do Senhor diz que ele despojou as autoridades, os poderes malignos, e fez um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo 20, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus triunfou, Jesus triunfa sempre, Jesus sempre vence. Não tem nada que Jesus não consiga vencer, e Jesus venceu. Davi, tipificando, venceu essa crise tão grande. O filho que ia matar morreu. Interessante que Absalão, que perseguia o seu pai Davi, ele teve seguidores. Um deles, apoiadores, era Simei, um seguidor de Absalão. Meus amados, todos nós éramos um Simei, seguidores de Satanás. A Bíblia diz em Colossenses 1:22, antes vocês estavam separados de Deus, longe de Deus. Na mente de vocês, vocês eram inimigos. A Bíblia diz, vocês eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Efésios 2, verso 2 também nos diz, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Nós estávamos do lado errado, gente, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos amou, que nós passamos para o lado de Deus, amém? E estamos aqui cultuando, adorando a Deus, entendendo a missão que Deus tem para cada um de nós, o propósito que Deus tem para cada um de nós. E o resultado foi Davi voltar a reinar. E Jesus ressuscitou, traz alegria, e hoje ele reina na nossa vida, reina na nossa família e no nosso lar. Agora Davi está voltando da onde ele fugiu, e Simei fica apavorado. Se agora vamos ter que ir para outra nação, vou me mudar com a minha família, porque eu vou morrer, o cara vai me matar. Eu apedrejei ele, o rei, a autoridade maior que tem, eu apedrejei o cara, eu amaldiçoei, agora estou morto. Ele vai matar a mim e a minha família. E ele pensou, não, para aí, eu vou pedir perdão. Ele vai pedir perdão. Quando ele vem, irmãos, Davi estava ouvindo, ele é o primeiro, e ele diz, rei, eu venho te pedir misericórdia, porque eu falei como um louco, eu agi como um doido, eu sou culpado, mas eu imploro o teu perdão. Tanto é que eu sou o primeiro que vem aqui.
te pedir perdão. E ele juntou várias lideranças, olha, vamos seguir Davi, vamos seguir Davi. E é uma jogada que ele fez, e pedir perdão. Sabe o que eu achei interessante, irmãos? Que Davi perdoou. Quem estava do lado de Davi, os soldados? Principalmente o tal de Abisai. Disse, vamos matar esse cara agora, porque ele te amaldiçoou. Davi disse, não, hoje não é dia de morte, hoje ninguém morre aqui em Israel. E Davi perdoou. Sabe o que eu vejo aqui? Graça de Deus, a cruz sobre nós, o perdão de Jesus. Nós merecíamos realmente a morte, e Ele não nos matou. Imagina se cada vez que você cometesse um pecado, Deus te matasse. Você ia precisar de 7 vidas. Não. 7 não dá. Você ia precisar de milhares de vidas. Bondade e misericórdia de Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel 19, verso 15 o seguinte: então o rei voltou, chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Filho de Gera, o benjamita Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei. Verso 17, com ele estavam outros 1000 benjamitas, um exército, e também Ziba, o supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servas. Eles entraram no Jordão antes do rei. Verso 18, e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer com que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse, que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não lembres o mal que o teu servo cometeu no dia que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu teu servo, reconheço que pequei. Por isso que toda a tribo de José foi o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, deve ser morto. Davi respondeu, que é que vocês têm comigo com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora os meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar em Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento, você não vai ser morto. Eu acho lindo, irmãos, o arrependimento. Quando a pessoa reconhece o seu erro, reconhece que errou, reconhece que falhou. Mas tem uns que estão acima da lei, estão em cima de tudo, eles não erram, eles não falham, eles são os certos a vida inteira. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem disse isso? Jesus. Tem pessoas que julgam todo mundo, condenam todo mundo, mas parece que são certinhos. Mas eu acho tão lindo o seguinte, reconhece o seu erro, reconhece que você falhou, vai se reconciliar, vai buscar perdão em Deus. Meus amados, Deus nos dá uma chance. Foi o que Davi fez, ele deu uma chance, ele deu uma oportunidade imerecida. Isso é graça. Graça de Deus é favor não merecido. E a Bíblia menciona que nós somos salvos pela graça. Não é pelos nossos atos, ações e atitudes, pela graça e pela misericórdia de Deus. Somos salvos porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Aconteceu que muitos anos passaram depois dessa cena. Davi já bem velho, perto já da sua morte, ele chama o seu filho que vai reinar no lugar dele, que é Salomão, e faz 3 pedidos para Salomão. 3 pedidos ele faz. E ele diz o seguinte: primeiro, diz assim, tu vai vingar um homem, que é o comandante Joabe, porque ele assassinou 2 guerreiros, que ele não deveria ter assassinado da maneira como ele assassinou, de maneira traiçoeira. Ele assassinou Abner e também Amasa. Vinga ele. Segundo, usa de bondade com os descendentes de Barzilai. Usa de bondade. Eu digo, tem pessoas que elas são amigos na hora da aflição. Barzilai foi um amigo na hora de angústia. Cada um de nós precisamos de alguém, um amigo, na hora da angústia. Imagina não ter amigo na hora da angústia, na hora de uma aflição. Imagina você viver uma pessoa sozinha, isolada de tudo e de todos. Aprisco?
não é apenas uma ferramenta de comunhão, é uma sustentação para você andar junto com outros e ser abençoado através da vida de outros e ser bênção também na vida de outros. Discipulado nem se fala, é algo para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento nas coisas do reino. Graças a Deus pelos amigos. Tem um outro também, um homem chamado Ziba. Ziba levou alimento, levou mantimento, levou jumentas. Olha, não tem jumenta para todo o exército do rei, mas para a família do rei está aqui os jumentos para prosseguir a viagem. É alguém que confia e te ajuda na hora do desespero, na hora que ninguém está aí para ti, ninguém estende a mão. Graças a Deus pelos amigos na hora da aflição. Pergunto, você tem amigos na hora da aflição? Ou você só tem amigo quando você está de bem, você está numa boa, e aí você tem bastante amigo? Amigo se revela amigo na hora da aflição, na hora da angústia. Cada um de nós passa, cada um de nós passamos por aflições e por angústias. Nós não podemos andar sozinho. Às vezes até as aflições elas são boas para revelar os amigos que a gente tem, os amigos que nós realmente precisamos. E aí você seleciona, depois da aflição você sabe quem são os teus amigos. E Davi teve amigos na hora da aflição: Ziba, Barzilai e outros. E ele usa de bondade com esses. E o terceiro pedido é o seguinte: faça um acerto de conta com o Simei. Simei me amaldiçoou. Eu não matei ele, não deixei matar. Quando eu voltei, novamente queriam que eu matasse ele. Eu não matei. Mas ele é culpado. Ele foi perdoado. E aí sabe o que é interessante, irmãos? Diz assim 1 Reis 2,5. Você sabe muito bem o que Joabe fez, filho de Zeruia, tá? Depois versículo 7 diz: seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. E versículo 8 diz: saiba também que está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão. Eu prometi, jurando pelo Senhor, que eu não mataria a espada. Mas agora não considera ele inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. E apesar dele já ser idoso, aí deve dizer: olha, está nas tuas mãos. Passaram-se os anos, Davi morreu. E aí Salomão vai fazer um acerto de contas. Eu trago essa mensagem, irmãos, também porque tem uma questão de juízo. A gente vive errado, não quer consertar, quer andar torto, às vezes está na igreja, mas está com um propósito que não é adorar a Deus. Você não pode estar na igreja porque está com medo de ir para o inferno, não pode estar na igreja porque está com medo do inferno. Você que tem que estar na igreja porque ama Jesus, apaixonado por Jesus. Porque Jesus mudou a tua vida, Jesus mudou a tua história, transformou a tua vida por completo, por paixão a Ele, e não por medo de morrer. Temos que ter temor, sim, mas sim o respeito para com Deus, o amor para com Ele, deve ser o maior. Aí Salomão agora reinando, Davi, seu pai, morreu. Ele chama o Simei. 2 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 36 em diante, diz assim: depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém, você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Verso 37, esteja certo que no dia que tu sair de Jerusalém, que tu atravessar o vale do Cedron, você será morto, e você será responsável pela tua própria morte. Verso 38, Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, e o teu servo vai obedecer. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Amaaca, rei de Gate, os filisteus.
Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou seu jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar seus escravos. De lá Simei trouxe os escravos de volta. Verso 41. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não adverti, no dia que você fosse para qualquer outro lugar estaria certo que morrerá? E você me respondeu: está bem e boa essa ordem, eu vou obedecer. Verso 43, porque não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que eu lhe dei, acrescentou: no seu coração, você sabe que você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor fez recair sua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e esse atacou Simei e matou. Assim o reino ficou estabelecido nas mãos de Salomão. Lembre-se, tinha um acordo, havia uma aliança. E a aliança não volta para trás. Jerusalém, irmãos, representa Cristo, representa a igreja. A igreja é a nação santa, conforme a Bíblia diz, é o povo eleito, é o povo escolhido. Jerusalém significa casa de paz, cidade de paz. E não sair de Jerusalém, não podia ultrapassar aqueles limites, tá? Essa era a ordem, a expressão não saia, não era uma opção, mas era uma ordem do rei. E aí eu quero focar essa mensagem um pouco aqui, trazendo algumas verdades, irmãos. Que uma pessoa, ela não sai da graça de Deus assim. Existem interesses por trás, quando alguém sai da graça de Deus. Quando alguém abandona os caminhos de Deus, quando alguém abandona o propósito de Deus. Lembre-se, nós já fomos perdoados por Cristo Jesus. Se foi perdoado, por que voltar? Por que sair do centro da vontade de Deus? Por que sair do lugar que Deus te colocou, que é na sua igreja, que é nos seus caminhos? Por que procurar escravos? Por que procurar felicidade fora do propósito de Deus? Há muitas pessoas amargurando hoje, porque estão vivendo fora do propósito que Deus estabeleceu para a vida delas. Lembre-se disso. A ordem que Salomão disse: olha, tu está perdoado, nada vai acontecer contigo, mas tu não pode sair de Jerusalém. Meus amados, antes ele vivia fora de Jerusalém. Ele conhecia muito bem a tribo de Benjamim e outros lugares, ele conhecia, ele sabia. Mas em Jerusalém ele estava abrigado. Eu digo que, uma comparação para nós, de aplicação, nós estamos em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas acabam saindo da sua vida em Cristo Jesus, da vida nova que Deus deu a eles, e acabam indo para a velha vida, para as velhas práticas. O apóstolo Paulo, ele vai fazer menção a respeito disso, ensinamento para a igreja sobre isso. A carta de João, nas suas cartas, também vai mencionar sobre isso. Tiago, o escritor da carta de Tiago, o escritor de Hebreus, também vai falar sobre isso. O livro de Apocalipse vai falar sobre isso. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, também vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre isso. Aí nós temos uma promessa de Deus, mas a promessa ela é condicional. Eu não consigo acreditar, irmãos, que uma pessoa vai viver ao seu bel prazer, sem agradar a Deus que nos arregimentou e nos chamou, e vai sair incólume, impune. Lembre-se que a nossa vida ela não é só aqui. Aqui é um treinamento, é um estágio do que vai ser a vida eterna. Se não vale a pena viver para Cristo nessa vida, não espere vida eterna viver para Cristo. Nós só temos uma vida aqui nesse mundo. Ninguém vai retornar, vai voltar, vai viver uma segunda vida. A nossa vida é agora, a nossa oportunidade é agora de servir a Deus e buscar a Deus e ficar onde Ele nos deu, onde Ele nos chamou para estarmos em Cristo, que representa Jerusalém. Essa era a ordem para Simei: fica em Jerusalém. Algumas lições muito preciosas, meus amados, aqui que vai mostrar sobre a misericórdia de Deus. Davi podia ter matado na hora, mas não matou. Deus poderia ter deixado a gente morrer e não deixou. Nos deu vida. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós precisamos, amados,
Estar no lugar onde Deus nos deu para nós vivermos. E a Bíblia diz que a nossa vida ela está escondida em Deus. Em Cristo nós estamos protegidos, andando nele, no propósito dele, na missão que Deus nos chamou como igreja, para vivermos como igreja. Não sair dos caminhos de Deus, aonde Ele nos colocou. Por que estar na igreja e flertar com o mundo? Quantas pessoas estão vivendo assim? Está na igreja, mas está flertando com o mundo. Inconcebível alguém estar no casamento e está flertando fora do casamento. O marido não deixa, a esposa não vai gostar, a noiva não vai gostar, o noivo... E Deus é obrigado a gostar? Nós somos chamados, irmãos, para permanecer no propósito de Deus. Jerusalém era o propósito para a vida de Simei. Andar em Deus, nos caminhos do Senhor, é o propósito de Deus para a nossa vida. Havia um juízo. Eu digo, um dia haverá um julgamento. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Lá não vai ter o melhor que o outro, não tem, porque se vai pagar propina. Propina tem aqui na terra. Comprar juiz tem aqui na terra. Comprar legisladores tem aqui na terra. No céu não. Porque no céu não entra mentiroso, no céu não entra ladrão, não entra salafrário, não entra adúltero. Não vai ter essas coisas. Um dia terá a prestação de contas. Os pecados que são cometidos de maneira tão conscientes, pecados que são premeditados, pecados escondidos, no secreto da alma, no consciente, no coração. E Simei pensava o seguinte: os meus escravos saíram, fugiram. Olhou para um lado, olhou para o outro. Salomão não vai saber. Talvez até deixou um recado seguinte, se ele me ligar, diz que eu fui lá na casa do seu João tomar um chimarrão com ele. Sabe, tentou dar uma conversada. Não vai saber. Vou lá, vou atrás dos meus escravos e vou buscar eles. Salomão não vai saber. Sai discretamente, talvez quando está começando a anoitecer, sai de noite para não ser visto. Colocou, quem sabe, um disfarce, uma roupa, ninguém vê que ele está saindo, e ele foi atrás. Conseguiu buscar. Mas talvez o que estava no coração dele é o seguinte: Salomão não vai saber nunca. E eu quero dizer, irmãos, o tempo da ignorância acabou. O que você cometeu, o que você fez antes de conhecer a Cristo, acabou. Deus não vai te condenar, Deus não vai te julgar, porque você não sabia, não entendia, você não estava em Cristo. Agora você sabe. Então por que tentar a Deus? Por que querer fazer as coisas erradas? Praticar aquilo que é errado, praticar aquilo que é pecado. Para que querer viver no pecado? Você sabe que está errado. Você sabe que esse tipo de atitude e conduta está errado, e Deus não aprova. Deus não aprova. Então cai fora. Perdeu o escravo, perdeu. Que se vire. Eu tenho uma promessa, eu tenho um acordo, eu tenho uma aliança com Deus. E Simei esqueceu dessa aliança, sabe? Talvez ele pensou isso: Salomão não vai saber nunca. Mas soube, e veio Jesus. Ou seja, Deus sempre sabe o que você anda fazendo. Deus sabe o que você anda fazendo. Deus sabe o que você anda escrevendo. Você vai lá, deleta, Deus sabe o que você escreveu. Deus sabe aonde foi os sites que você entrou, com quem você conversou. Aquele site de relacionamento, sendo você uma pessoa comprometida, Deus sabe. O rei Salomão não vai saber. Deus sabe. Para que fazer isso então? Queres um dia ser julgado e condenado como Simei? Já foi perdoado, Deus te deu a graça, Deus manifestou a bondade, Deus te colocou em Jerusalém, lugar de proteção. Em Israel tinha 6 cidades de refúgio, mas as pessoas não podiam sair daquela cidade. Deus coloca na arca Noé, diz: olha, não sai da arca. É um lugar de proteção. E muitas pessoas saem da proteção de Deus. Observe que a vida dele era muito preciosa.
A vida de Simei era preciosa. Eu digo, a tua vida também ela é preciosa. Ela vale muito mais do que os 2 escravos que fugiram. Os discípulos disseram, Senhor, nós deixamos tudo. Nós abandonamos tudo. E bem-aventurados sois vós que perdem amigos, família, pai, mãe, filhos por causa do meu reino, por causa do meu nome. Então, se você já perdeu teus amigos, perdeu, quem sabe até emprego, perdeu qualquer coisa por causa de Cristo, você não perdeu, você ganhou a Cristo, o maior tesouro, a maior riqueza, a maior paz que você sente, a paz que excede todo entendimento, está à disposição de quem está em Jerusalém. Tua vida é preciosa, não troca a tua vida por um baseado, não troca por causa da droga, cai fora, não sai de Jerusalém. Você perde na terra, mas ganha na eternidade. Digo, tem muita gente que foi atrás do seu sonho e se perdeu. Não vai nessa, vai atrás do teu sonho. Depende de que é o teu sonho, é servir a Cristo? É servir a Deus? É ser fiel a Deus? É seguir os ensinamentos do Senhor? Amém? Esses são os sonhos de Deus. Então não vá atrás do teu sonho, vá atrás dos sonhos de Deus, amém? Amém ou não amém? Está pesado? Não? Posso continuar? Gente, não vá atrás do teu sonho. Vá atrás do sonho de Deus. O sonho que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... Como é que é a vontade de Deus? Uma terceira vez, a vontade de Deus é? Então, por que você vai sair dela? Jerusalém é proteção. Então não vá atrás dos teus sonhos, mas o sonho que Deus tem para a tua vida, que vai ser melhor que os teus, muito melhor que os teus. Outra coisa que eu aprendo também no texto é o seguinte, é que retrata a vida de todo mundo. Ele não buscou ajuda no rei, e nós não buscamos ajuda em Deus. Digamos o seguinte, ó, os escravos foram embora, ele marca uma audiência lá com o rei e diz, ô rei, é o seguinte, eu tenho uma promessa, eu não posso sair de Jerusalém, mas olha a situação, 2 escravos meus foram embora, fugiram, eu queria saber se tem a permissão de ir lá buscar. O rei disse, olha, vai, mas não demora, tem 7 dias, pronto, não seria resolvido numa boa? Sim ou não? Pediu permissão, pediu ajuda. Quanta gente está embrenhada em problemas e não busca ajuda em Deus? Aí tenta resolver do seu jeito, da sua forma e dá tudo errado. Só dá complicação e dor de cabeça. Aí você tem que estar indo na farmácia comprar remédio para dor de cabeça. Porque você resolveu do teu jeito. Vá buscar ajuda em Deus. Olha a burrada que ele fez, a tolice que ele fez. Se ele fosse no rei e contasse o seu problema, contasse a sua situação, o rei... com certeza, diz, olha, não, para essa situação eu estou te permitindo, mas só para essa, vai e volta. Pronto. E tem muitas pessoas assim, toma a sua atitude, não consulta a Deus, não busca a Deus, não ora a Deus buscando orientação. Alguém chegou para o profeta Jeremias e disse, olha, nós precisamos uma palavra de Deus para a nossa vida. Jeremias, então tá, olha, assim, eu vou orar a Deus, eu vou buscar. E buscou, 10 dias depois. A resposta de Deus veio. E sabe qual é o problema? Você ora a Deus, Senhor, eu quero a resposta, Senhor, já é 10 para meio-dia. Senhor, mas tem que ser até o meio-dia. E a resposta não vem, você vai dar uma de Saul. Vai fazer por conta própria. E vai dar errado. E vai ser rejeitado por Deus. Então, busque a presença de Deus, busque a orientação de Deus, certo? Deus vai te dirigir. A resposta veio, demorou 10 dias, mas veio. É que a gente é precipitado, a gente quer resposta para ontem. Deus não vai dar resposta para ontem. A Bíblia diz o seguinte, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e atendeu o meu clamor. Salmo 40. Outra coisa, achar que o pecado não vai dar em nada. Ninguém vai saber disso. Já comentei isso, Salmo 139, fala da onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe e conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus vê o secreto, Deus vê os pensamentos nossos. Davi, meus amados, teve compaixão, teve misericórdia, mesmo tendo poder para acabar com ele. Eu digo, a mesma coisa Deus tem conosco. Todos os homens de Davi eram poderosos e poderiam mostrar, né, o que eles podiam fazer ali.
Mas tinha homens não tão bons como Davi. Tinha, por exemplo, o Abisai, era um colérico, sanguíneo. 2 vezes quis cortar a cabeça de Simei. E Davi disse, não vão fazer isso. Me parece muito os discípulos de Jesus, que quando os samaritanos não recebeu, os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, tu quer que nós mandamos descer fogo do céu e acabe com essa aldeia de samaritanos? Vocês não sabem que coração tão impregnado de maldade tem o coração de vocês. Jesus não permitiu. Mesma coisa, irmãos, questão de Davi. Digo que tem muita semelhança, até profética, um texto em cima do outro, certo? Então bondade e misericórdia, disse Davi, me seguirão todos os dias da minha vida. Mas não saia da vontade de Deus, não saia de Jerusalém. Voltar para o pecado deliberadamente é dar as costas para que Ele te perdoou. E aí a pessoa acaba não tendo paz. A Bíblia diz, Romanos 6, 3, que o salário do pecado é a morte, a desobediência. O pecado é uma desobediência. João 5,14 diz, mais tarde Jesus encontrou no templo o homem que ele havia curado e disse, vai, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E eu quero findar dizendo, irmãos, que Jerusalém é um lugar de promessa, é um céu na nossa vida. E Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, você fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Jerusalém tem promessa. Nós não podemos, amados, ir atrás de quem saiu de Jerusalém. As pessoas saíram dos caminhos do Senhor, não são referência. Porque Deus falou, tem gente que saiu da igreja, Deus falou comigo. Interessante que Deus não falou com eles para eles voltar para Deus, para eles se arrepender do seu pecado, para eles consertar a sua vida. Eu não entendo assim como Deus falou comigo para viver errado, para continuar longe de Deus. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Deus fala com seus profetas para dar recado para as pessoas, para orientar a sua vida, para buscar a Deus. E o que Deus quer de nós nesta manhã? Buscamos ao Senhor. Sejamos fervorosos em buscar a Deus. Sejamos com o coração contagiado com a chama do Espírito de Deus, para buscarmos e sermos mais intensos. Então, cuidado, não vá para o mundo. Não saia de Jerusalém por causa da ganância, por causa das distrações, por causa de escravos. Esse ano, Deus tem colocado no nosso coração um ano de decisão. E o que nós queremos ser? Queremos ser um Simei ou queremos ser um Davi? Quem nós queremos ser? Quem nós buscamos ser? Simei ou Davi? Jerusalém, irmãos, a promessa representa a igreja, a noiva de Cristo. E nada pode tirar o nosso foco de servir e buscar a Deus. Hebreus capítulo 10, 38 diz, o justo viverá pela fé, contudo se retroceder, se voltar atrás, sair de Jerusalém, sair do propósito de Deus, dos caminhos de Deus, da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, diz, o meu espírito não se agradará dele. Que Deus guarde o nosso coração. Então também cada um dá o que tem. Davi no seu coração não era carregado de amargura e ódio. Abisai sim. Imagina ser governado por um Abisai. Imagina ser pastoreado, liderado por um Abisai, cheio de ira no coração. Que sejamos, meus amados, um coração como Davi, que tinha sede por Deus, amava a Deus e que adorava o Senhor. A ordem de Simei é, fica em Jerusalém. A palavra que Deus traz para nós como igreja, vamos permanecer em Cristo. Por maiores que sejam as tentações, por maior que sejam as distrações que o mundo queira nos apresentar aqui. E lembrando que o nosso tesouro, ele não está na terra. O nosso tesouro está em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios que Ele, Jesus, nos fez assentar com Ele em lugares celestiais, acima de todo trono, acima de todo governo. Jesus nos fez assentar com Ele em lugares extraordinários. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Então eu digo, não saia desse lugar que Deus te colocou. Deus tem propósito, Deus tem plano. Não saia do propósito que Deus tem para a tua vida. Você saiu atrás, até hoje você está atrás de escravo. E você se torna também um escravo de escravo. Há pessoas que elas são escravos do dinheiro, são escravos do trabalho. Tem pessoas que são escravos dos seus sentimentos. Tem pessoas que são escravos das suas emoções. Tem pessoas que são escravas das suas razões.
e do seu raciocínio machucado, doído e ferido. Há pessoas que são escravas das suas feridas, há pessoas que são escravas das suas dores, mas Jesus nos morreu, ressuscitou, para nos tornar pessoas livres. Em Cristo Jesus nós temos libertação, temos transformação e temos uma vida nova. Nós podemos sim agradecer a Deus pela bondade que Ele tem usado para conosco, pela misericórdia que Ele tem tido conosco, pela maneira e forma como Ele tem nos dado seu amor e a sua bondade. Vamos andar em Deus, vamos buscar em Deus, vamos nos fortalecer no Senhor e agradecer e ser grato por tudo que Ele fez por nós. Amém? Salmistas, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Não saia de Jerusalém, não saia de Cristo, não saia da igreja, não saia do aprisco, não saia do discipulado. Permanece firme no propósito que Deus tem, porque Deus quer usar a nossa vida. Sejamos instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero orar com você, orar por você e orar por nós e pedir: Senhor, nos firma cada dia mais em Jerusalém, que é a tua vontade para nós, que são os teus caminhos, que são os propósitos, que é a direção, o chamado, o ministério, o foco que Deus tem para cada um de nós, para nós avançarmos como igreja, em nome de Jesus. Vamos orar?